boa noite. Meu nome é o professor Ricardo Joviniano. Vou agora falar sobre a matéria PPOS, mais diretamente no tema formas de estágio e como esses estágios podem ajudar no desenvolvimento do aluno como concluinte do curso técnico ao qual ele está sendo submetido, ou seja, ao qual ele está estudando até então. Eu tenho duas turmas de eletrotécnica que estão em formação, que estão concluindo, estão no ano de culminância, que é o terceiro ano. E essa matéria ela é muito interessante porque ela dá um alicerce muito bacana para eles fazerem o TCC. E também, se eles optarem por estagiar, a gente também dá um suporte, desde a parte falando sobre tudo aquilo que é importante, é necessário no estágio, os tipos de estágio, que é o que eu vou falar daqui a pouco, e o que eles precisam fazer a título de relatório técnico. Quais são as variantes, quais são as coisas importantes que precisam ser sinalizadas e o modelo desse estágio, que vai ser inclusive a nossa segunda ou terceira aula aqui remota. Vamos lá. Nós tivemos na nossa última aula expositiva, na nossa última aula presencial, alguns alunos, eles aqui nas adjacências do bairro de São Caetano, eles estão estagiando. É um estágio que tem a cara do primeiro emprego, que muitos comerciantes, muitos donos, muitos microempresários aproveitam essa deixa e contratam, e eles trabalham normalmente e recebem essa pecha de primeiro emprego. Trabalham da mesma maneira que funcionários normais, só que eles evidentemente têm a remuneração mais baixa. Então aí evidentemente eles aproveitam, eu digo no caso dos empresários, para poder justamente ganharem essa mão de obra que tem uma certa qualidade, apesar deles serem novos, mas eles têm conhecimento das operações básicas, eles aprendem rapidamente com os treinamentos que essas empresas, essas microempresas, esses mercados dispõem para poder o funcionário ganhar habilidade rápido. Então, com isso, eles aprendem rápido a fazer as coisas. Tá? Então, conversei com um aluno, Guilherme, conversei com... Quem mais, meu Deus? Esse aí foi o que eu posso usar como exemplo, porque praticamente todos eles têm uma vivência muito parecida. Tá? Então, o que é que a gente pode falar? Esse é o tipo de estágio chamado estágio não supervisionado. Vou explicar por quê. Esse estágio, ele agrega mais a título de experiência profissional dentro da atuação que ele está desempenhando na empresa, no caso, no mercado. E eu vou usar como exemplo do estágio supervisionado o estágio que eu fiz na época que eu era estudante, que eu estagiei na UCAM, e fiz um estágio supervisionado mesmo. Então vamos perceber quais são as diferenças entre um e outro. O estágio não supervisionado é um estágio que pode ser feito em qualquer área, certo? Desde que o empregador ele cumpra as premissas básicas que são necessárias para poder dar o mínimo de segurança e de expertise ao aluno que for contratado para trabalhar lá. Tem aquela questão de treinamento, para poder ele saber como se portar em determinadas situações de como atuar nas máquinas, como fazer levantamento de estoque, como ter uma boa relação interpessoal com o cliente. Isso aí são coisas que estão dentro digamos assim, uma espécie de regimento interno que esteja dentro da empresa a qual ele está trabalhando. Falando rapidamente do meu trabalho. Eu, quando estagiei na UCAM, o próprio líder de célula, que era chamado assim o gerente de área, ele fazia um acompanhamento diário meu. Eu ia nos equipamentos, fazia o levantamento dos equipamentos, fazia os mini relatórios, ele fazia a leitura. No final de cada semana eu pegava esses relatórios, digitava no computador e passava para ele para agregar tudo isso no relatório final. Então o relatório técnico ele abarcava desde a minha rotina no que diz respeito à frequência de atuação na área, que no caso é como se eu pegasse
uma lista de presença e mostrasse naquela lista de presença a minha frequência diária. E também lá mostrava como é que a gente atuava na área, uma vez que minha formação de eletrotécnica, nós tínhamos treinamentos de NR10, treinamentos de primeiros socorros, treinamentos de como você utilizar os EPIs, os EPCs, e entra na parte do ferramental, que você, quando entra, você tem uma bagagem de prática escassa, ainda mais quando é uma escola que está se desenvolvendo, está ganhando uma infraestrutura maior agora no que diz respeito a laboratórios. Então a gente, quando entra, a gente vai começando a ganhar um punch no que diz respeito a um entendimento de área, digamos assim, é o tal do up que a gente costuma falar. Então, por exemplo, eu sou egresso da Escola Técnica Federal da Bahia. Então, lá na Escola Técnica, nos anos 80, que é o período que eu saí de lá, entre anos 80 e anos 90, eu me formei em 93, segundo semestre de 93. Então, lá nessa época, a gente tinha uma bagagem teórica muito grande, a prática era razoável, tá? E essa prática ela ganhou uma sedimentação maior quando a gente vai estagiar. Então, lá na UCAM, eu estagiei 3 meses na redução VS, onde fazia manutenção de pontes com os eletricistas de área, e passei 3 meses na fábrica de pasta, que era uma área muito interessante, que era justamente o local onde era produzido a pasta chamada Soderberg, que era uma pasta que era utilizada para alimentar o anodo dos fornos, afinal era uma fábrica de alumínio. Então lá tinha uma infraestrutura bacana, era a fábrica dentro de outra fábrica. Então a gente fazia a revisão dos contadores, revisão dos fins de curso, pegava uma planta baixa elétrica de comandos, que a gente verificava como é que funcionava toda a estrutura da fábrica, que a fábrica era dividida na parte de produção, a parte de circulação, a parte de armazenamento, porque essa pasta era fabricada, certo? Você tinha um sistema que fazia a mistura dos componentes, depois ela passava por uma esteira, essa esteira passava por um equipamento que fazia o corte do coque, como se fossem pastilhas. Essas pastilhas eram resfriadas e eram deslocadas para os silos. Então, os equipamentos que iam lá, as máquinas de carga, elas ficavam embaixo do silo. Aí o silo ele era aberto na sua parte inferior, na parte de baixo. Essa parte inferior ela fazia com que o material acumulado descesse para essas máquinas de carga, que depois iam para as reduções, para alimentar os fornos, para fazer todo o processo do efeito anódico, para poder gerar como eu posso dizer, a eletrólise que ocorria, que era um anodo com cátodo, gerava aquela descarga elétrica com bastante intensidade, e aquela descarga elétrica, que era justamente o encontro do anodo com cátodo, que fundia o alumínio a temperatura de 900 graus e gerava o alumínio que ia depois para a fundição 1 e fundição 2 para fazer as placas, os tarugos, para poder ser deslocados depois para o seu destino, para empresas. Lá nós produzimos alumínio que iam desde fábrica de tampinha, de latas de cerveja, de refrigerante, até mesmo fuselagem de navio, piso de ônibus, até mesmo para a estrutura de aeronaves. Tá? Então, fica difícil a gente não falar com certo detalhamento sobre isso, porque foram quase 17 anos de minha vida trabalhando nessa seara aí. Então, a gente, mesmo sendo da manutenção, a gente tinha um conhecimento muito grande do sistema produtivo. Era um cuidado que a empresa tinha, e eu acredito que as empresas que atuam na área de elétrica têm esse cuidado de fazer o funcionário, desde o estagiário até o efetivo, ter essa possibilidade de conhecer o sistema produtivo e, evidentemente, ter um domínio maior na sua área de atuação, porque ele vai disseminar esse conhecimento para as novas gerações, os novos estagiários que chegaram, uma vez que ele seja efetivado no quadro da empresa, tá certo? Então, o que a gente pode fazer de comparativo entre o estágio supervisionado e o não supervisionado? O estágio supervisionado, ele está dentro da área de atuação, de formação do aluno, e ele vai, evidentemente, ser monitorado diariamente nas suas ações. E isso ele pode agregar no relatório, dando uma contundência, dando uma densidade no conteúdo que ele está desenvolvendo ali. Já o estágio não supervisionado é uma espécie de primeiro emprego, pronto.
O governo federal tem um programa chamado Primeiro Emprego que possibilita que estudantes eles sejam adentrados no mercado de trabalho e nesse primeiro contato ele é preparado para ganhar experiência e, evidentemente, ganhar disciplina ordenada, entender como é que funciona o sistema de produção, entendeu? Na área que ele vai ser atuar, que pode ser mercado, pode ser em pequenas empresas, pode ser onde for. O importante é justamente se cumprir as premissas do primeiro emprego. Então, por que é não supervisionado? Porque é um emprego que ele está tendo, um estágio que ele está tendo, que não atende às premissas do curso técnico, mas a título de experiência, de relação interpessoal, de como ele vai lidar na área, cabe, é importante, isso vai agregar no seu currículo. Então, é um estágio não supervisionado, por conta justamente que ele está fazendo um trabalho que a supervisão que ocorre lá, ela não atende ao que é necessário para o curso dele, tá bom? Então, essa é a nossa segunda intervenção, nossa segunda aula, no caso de respeito remoto, que a primeira foi só um prólogo, para que vocês entendam. Então, a atividade que vai ser passada para vocês, mediante isso que eu estou falando, é que vocês façam uma resenha falando o que vocês entenderam sobre o estágio supervisionado e não supervisionado, evidentemente, pegando esse vídeo e agregando a pesquisa que vocês podem fazer na internet sobre tipo de estágio supervisionado e não supervisionado, fazendo o comparativo e as semelhanças que devem existir entre eles e as diferenças. Então, isso aí já é, digamos, seja o nosso primeiro trabalho avaliativo da disciplina PPOS. Uma boa noite a todos e até breve.